linguagem de programação tem vantagens e desvantagens, e não é diferente com o Python. O primeiro problema de Python não é um problema real, é mais uma desculpa que as pessoas usam como flame war contra Python, que é a velocidade de Python. Python realmente é uma linguagem lenta quando comparada a linguagens como C++, Rust, até mesmo Java. Mas quando comparada a outras linguagens do seu mesmo nicho, como Ruby, Perl, JavaScript, é uma linguagem normal, tem um desempenho muito mais do que razoável. E também é um problema contornável, sanável. Há formas de você tornar Python uma linguagem mais rápida, fazer com que ele se comporte de forma mais rápida, mais eficiente. Inclusive, se equiparando a algumas linguagens de programação consideradas mais rápidas. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, onde eu possa demonstrar como é que você faz, quais são os recursos que você usa para conseguir esse efeito. Então, vamos abordar o primeiro problema real de Python, que é o escopo. Em linguagem de programação, escopo é a região onde uma variável existe. Por exemplo, se eu criar uma função f que tem uma variável a que vale 12, que imprime a, vai imprimir 12. Só que se eu tentar acessar a aqui fora, a não existe, porque está fora do escopo. Qual o problema de Python? Escopos, em qualquer linguagem de programação, são definidos por blocos. Python, nem todo bloco define escopo. Por exemplo, se eu criar uma condicional e aqui dentro criar uma variável a, quando eu sair, essa variável existe. Ela não poderia existir porque ela foi criada dentro de um outro escopo. E você tem que aprender a conviver com isso. Se você vai trabalhar com Python, você precisa aprender a conviver com isso. Por exemplo, se eu criar um loop, terminando o loop, a variável ainda existe. E ela está fora do bloco dela. E você vai ter que aprender a conviver com isso. É Python. As únicas coisas que definem escopo em Python são função, como a gente já viu, e classe. O outro problema de Python é que Python tem uma tipagem muito forte, porém extremamente dinâmica. Dinâmica até demais. Por exemplo, se eu defino uma variável a como inteira, eu preciso fazer uma observação aqui que o que define o tipo da variável não é aquele int que está escrito lá, não. Aquilo lá é só uma notação. O que define o tipo é o tipo do valor que está sendo atribuído à variável. Ela é um número inteiro. Só que se eu atribuir uma string a essa variável, ele aceita e a variável é string. Isso pode causar os piores problemas possíveis. São aqueles problemas que você não encontra onde eles aconteceram. O problema está numa região do código e o erro daquele problema, como o Python não trata esse tipo de coisa, o erro vai estourar em outro lugar completamente diferente do código. Para você encontrar isso é muito ruim. Então, é um outro problema que vocês vão ter que aprender a conviver. A forma de contornar isso é escrevendo testes unitários muito fortes. E trabalhar com Python é isso, escrever muito teste unitário.